Ao longo dos anos, vários métodos foram criados pelas pessoas para que pudessem plantar e colher na melhor época do ano, para que pudessem navegar usando o céu e as estrelas como ponto de referência, para que pudessem calcular distâncias e descobrir direções entre as cidades e para que pudessem construir prédios também. A trigonometria é a fonte desses métodos, dando origem a muitas outras descobertas e também sendo responsável pelo melhoramento de muitas técnicas e aplicações já descobertas. Ainda que não seja tão mencionada, ela é de suma importância e deve ser estudada. Operações com arcos e transformações é um tópico dentro da trigonometria, que esta, por sua vez, é o ramo da matemática. A trigonometria nasceu 300 anos antes de Cristo, entre a Grécia, para resolver problemas de astronomia, sendo ela aplicada por Ptolomeu, 150 anos depois de Cristo, o qual continuou com seus estudos de astronomia, utilizando delas também para determinar a longitude e a latitude entre cidades e outros pontos geográficos. Do mundo grego, a trigonometria passou por diversos lugares, como na Índia, 400 anos depois de Cristo, em que foi usada nos cálculos astrológicos. Passou também pelo mundo islâmico, 800 anos depois de Cristo, onde foi aplicada na astronomia e na cartografia. Junto com os livros de Ptolomeu, ela chegou até a Europa cristã, 1100 anos depois de Cristo, onde foi estudada apenas para aplicação na astronomia. E por fim, com os portugueses, encontrou-se uma aplicação na navegação oceânica. Mas em 180 a.C. a 125 a.C., onde o principal objetivo do povo era o plantio e a colheita da terra, para isso era necessário determinar a melhor época. Uma das maneiras que eles encontraram era pelo movimento dos astros. Assim foi necessário começar o estudo do movimento do Sol, da Lua e os outros astros. Estudando estes movimentos, alguns sábios descobriram diversas informações importantes. Foi então que surgiu o astrônomo Hiparco Niceia, que é considerado o pai da trigonometria, pois no século II a.C., ele criou talvez a primeira tabela trigonometrical e também a tábua de cordas. Eles acreditavam que o Sol, a Lua e os planetas se movimentavam sobre uma circunferência e que a Terra seria o centro. E assim percebeu que seria necessário medir a circunferência e os arcos. Hiparco dividiu em 360 partes iguais, criando o que conhecemos como o grau de circunferência. Não se tem certeza se Hiparco foi realmente o primeiro a descobrir isso, mas de acordo com o que os registros nos apontam até hoje, pode-se dizer que realmente foi ele que descobriu este fato. Por ser um astrônomo, Hiparco usou esses cálculos mais precisamente em seus estudos de astronomia, contribuindo com a organização de dados empíricos, na elaboração de um catálogo estelar e o melhoramento em constantes astronômicas, como a duração do mês e do ano, tamanho da lua e entre outros. Dentro dessa matéria existe a soma e a subtração de arcos que exigem fórmulas para ser calculadas. No nosso dia a dia, essa matéria está presente em diversos momentos, mais especificamente na parte da engenharia, muito usada na construção de prédios, por exemplo.
Por fim, operações com arcos e transformações residem basicamente em matemática pura. Por isso, é esperado resultados exatos, sem qualquer dúvida ou incerteza, sendo como um verdadeiro guia, nos fornecendo direções, tamanhos e duração. Tendo isso em vista, essas operações tiveram, e ainda têm, com toda certeza, um grande papel dentro da astronomia, calculando a distância entre as estrelas e os planetas, porém se limitando somente nesse quesito, pois essa operação também é usada dentro da disciplina de geografia, sendo utilizada para estimar distâncias entre divisas e sistemas de navegação por satélite. Outro ponto também relevante é as funções seno e cosseno, indispensáveis para a teoria das funções periódicas, as mesmas que descrevem as ondas sonoras e luminosas. Pode-se afirmar que se não pudéssemos utilizar dessas operações, é possível que ficássemos perdidos em relação a vários aspectos, desorientados no tempo e espaço.